Quem tiver com a palavra de Deus, abra em Mateus capítulo 10. Versículo 28. No Evangelho de domingo, Jesus nos faz dois convites. Ele fala assim: não temais os homens, e fala: temei a Deus. Ele faz dois convites para nos mostrar a diferença que existe entre uma coisa e outra. O medo é uma coisa que sempre fez parte da nossa vida, desde criança. E à medida que a gente foi crescendo, esses medos foram mudando, porque numa forma inicial era muito imaginário. Depois a gente vai crescendo, vai descobrindo que às vezes tem medos mais reais. Mas todo medo a gente aprendeu a enfrentá-los com o pé na realidade e na confiança de Deus. Mas hoje em dia existe um medo diferente. Está existindo um medo mais profundo. Existe um medo que tem gerado uma angústia muito grande, que é como se fizesse um vazio existencial. Há um medo. Esse medo é um medo de que talvez não exista nada além daquilo que a gente está vivendo, que a esperança é uma bobagem, que não há nada para esperar. Isso é influenciado pelo mundo que nós estamos vivendo. A gente vive num mundo que é de cultura nihilista. Então é um mundo absolutamente pagão. E que do seu lado, se você observar as pessoas que você trabalha, as pessoas que você convive, quantas de verdade creem em Deus? Muitas foram batizadas, muitas sabem que Deus existe, mas Deus lá e eu cá, a gente não faz diferença. Ele não entra na minha vida, nem eu entro na dele. Mas quantas de verdade que estão perto de você, que você tem liberdade de falar de Deus? Muito pouco, né? Vamos dizer que em alguns lugares, nenhum. Então aquilo que vai vivendo no seu lado, que vai conduzindo as pessoas para um outro tipo de caminhada, vai gerando um vazio existencial. Tem um medo existencial, uma insegurança com o amanhã, uma insegurança com a falta de consciência do que é vida. Então fica as pessoas vivendo uma angústia, e a angústia muitas vezes levando a tomar muito remédio, mas é por um buraco dentro da alma que elas nem sabem o que é. Chama-se ausência de Deus. Mas por outro lado, nós que cremos, o domingo Jesus nos desafia mais uma vez para o nosso testemunho. Nós somos cristãos, e cristão vai ser um grupo pequeno. Jesus começou com quantos? 12. Nós sempre seremos um grupo muito pequeno, a gente não precisa ter medo. Hoje nós somos um grupo muito reduzido no mundo, e vamos ser um grupo pequeno. Não precisamos ter medo. Isso é o que Jesus diz. Se vocês olharem na Bíblia, tem 366 vezes: não tenhais medo, temei aquele. Quando ele fala de temer aquele que é o Senhor, não é o temer de ter medo de Deus, senão não tem coerência com aquilo que Jesus revelou, que ele revelou um Deus que é Pai, de amor, bondoso, carinhoso. Esse é o Deus que a gente crê. O temor é o princípio da sabedoria, está escrito na Bíblia. O temor é uma reverência, um respeito àquele que é o Senhor de tudo, o onipotente, aquele que é o Senhor da vida, e que o mundo está sobre a mão dele, mas o povo não sabe. Então, o temor a Deus, ele é o princípio da fé, o sinônimo de fé. Eu creio em Deus, e se eu temo, se eu tenho respeito a Deus, se eu sei na mão de quem eu estou, medo de que eu tenho? Se para quem tem temor a Deus não cabe medo. Então, por que a gente caminha com tanta insegurança? Por que ficamos tão ansiosos? Enquanto as pessoas numa ansiedade, preocupados, aflitos. Mas eu estou aflito com amanhã, estou aflito com o que vai ser de mim, com o que eu vou fazer, como é que vai...
Falei, mas você crê em Jesus? Creio. Ué, mas então tem uma coisa errada. Tem uma coisa desconectada. Se você crê de verdade, pois você é filho único, porque Ele te ama como ninguém, então tem medo de quê mesmo? De nada. Ah, mas se Ele não escolher aquilo que é bom para mim? Porque você não confia. Porque a gente, quando sabe que Ele nos ama, o que Ele vai dar de errado para você? Nada. É só você pensar em você com um filho. Você vai escolher alguma coisa de ruim para um filho? Nunca. Nunca. Assim é Deus conosco. Enquanto a gente não se convencer que a gente é filho único, amado, cuidado, a gente vai sempre ter medo, ter insegurança. Eu já falei com vocês que a nossa âncora na vida chama-se amor de Deus. Eu sou uma pessoa amada. Acabou. O dia que vocês descobrirem isso na vida de vocês, ninguém vai cercar vocês. Vocês vão começar a perceber como é que Ele cuida. É algo encantador ver como é que Deus cuida. E quando Ele diz não tenhais medo, é não ter medo. Por quê? Porque Ele é o Senhor. E mesmo quando você não está vendo, Ele já fez. Essa semana Ele fez tanta coisa linda que eu cantava dentro de casa assim: Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. Posso andar despreocupado, porque mesmo aquilo que eu não estou sabendo, Ele já resolveu. Então eu falo, obrigado por tudo que eu vi, mas muito mais, obrigado por tudo que eu não vi que o Senhor fez, e eu sei que o Senhor fez. Essa confiança de estar na mão de um pai, que muitas vezes eu preciso de um colo, que muitas vezes eu preciso de alguém que me ampare, que enxuga minha lágrima, que me deixa angustiado com uma situação que vai acontecer, inseguro com alguma coisa, e fala, me entrega. Você está com medo de quê? Entrega para mim, que eu soluciono para você. Então aprender a se abandonar, né? Quando a gente aprende a caminhar na intimidade com Ele, isso fica simples. Porque eu vou ter medo de quê? De nada. De absolutamente nada. Então a gente não precisa se preocupar quando a gente é um grupo pequeno. A Bíblia está cheia de exemplos. Como é que Esther derrotou Amã? Lembra dessa história? Alguém lembra da rainha Esther? Que é a mulher linda, que era judia, casou com o rei, iam matar todo o povo judeu, lembra disso? Exterminar o povo. O que Esther fez? O que ela fez? Nós estamos precisando de ler a palavra, né? Jejuou uma semana. Jejuou, orou com a turma dela, que eram as mulheres todas que ficavam com ela, se arrumou lindamente, e o rei ficou enfeitiçado com a beleza dela, falou, fala o que você quer, Esther. Ela falou, não, só quero te convidar para jantar comigo. Porque Deus ainda tem os planos inteligentes, né? Salvou todo o povo judeu. E tem tanta história maravilhosa na Bíblia. Uma das que mais me deixa encantada é a história de Gedeão, do século 12 a.C. Lembra dessa história? Reis, primeiro Reis? Não? Ninguém conhece essa história? Gedeão era um líder, um guerreiro de Israel. E eles estavam em guerra. E Deus, ele rezando, falou com Deus, aqui eu tenho 30 e tantos mil homens para a guerra. Deus falou, não, mas Gedeão é gente demais. Senhor, mas só viu o tanto que tem lá? 30 e tantos não é nada. Não, Gedeão, pode mandar 20 mil embora. Mas Senhor, só viu quantos tem? Gedeão, se eu deixar vocês lutarem com 32 mil, vocês vão achar que vocês ganharam por causa de vocês. Vocês vão entender que é a minha presença. Manda embora, Gedeão, 10 mil, vai ficar só com 10 mil. Senhor, Gedeão. Gedeão, agora desce lá no acampamento para você conhecer como é que é os inimigos. Hein, Senhor? Vai lá, Gedeão, de noite. Se você tiver com medo, chama alguém, mas eu vou descer com você, Gedeão. Na dúvida, o que vocês acham que ele fez? Chamou um companheiro. A gente não acredita, né? A gente não acredita que ele vai junto, né? Gedeão, eu vou com você, Gedeão, mas se você tiver dúvida, leva o companheiro. Lá foram eles para poder verificar. Subiram apavorado com um tanto de gente. Senhor, só viu a quantidade? Vi, Gedeão. É muita gente, 10 mil é gente demais. Não dá, Senhor. Gedeão, eu estarei junto. A gente não entende isso. Aí Deus falou com ele assim, Gedeão, manda os seus homens aqui para tomar água. E os que agacharem diante desse rio para tomar água, como um cachorro, ficarão. Quantos ficaram? 300. Gedeão queria a morte, né? Para lutar.
Gideão, agora vocês vão fazer o seguinte. Deus deu estratégia, mostrou o acampamento. Cada vocês, os 300, vocês vão se colocar em pontos estratégicos que o Senhor mandou. O que eles tinham? Uma trombeta e uma tocha de luz, que puseram fogo, só assim, só. Então, ao sinal de Gedeão, as trombetas vão tocar. O povo do acampamento acordou apavorado, que parecia que estavam invadidos, que estavam no vale, e eles em cima tocaram a trombeta, e a luz, eles acordaram apavorados, com as espadas, mataram uns aos outros. Tinha quantas espadas? Uma de Gedeão, que levantou e falou: venci. Ele não, Deus nele. Fizeram o quê? Nada. Mas para a gente chegar nisso, é um chão de falar: o Senhor fará, eu posso confiar nele, ele não negará. Mesma coisa de Davi e Golias. O que Golias falou com Davi? Vem cá que eu vou pegar sua carne, seu frango, eu sou um gigante, e vou dar para os urubus comer. Vou dar para as aves comerem. E os reis Saul falou com ele: você não dá conta, você não é capaz. Assim que o mundo fala com você, se diante de uma dificuldade o mundo fala: não vai não, você não vai dar conta, você não é capaz. Qual que foi a primeira atitude de Davi? Vocês lembram? Não. Davi colocou as mesmas coisas que o Golias colocou, se armou, colocou uma armadura, pegou arma, aí descobriu que não conseguia andar. É igual quando a gente quer fazer as coisas que o mundo faz, para poder vencer as coisas. A nossa regra é outra, porque nós somos cristãos. Qual é a nossa regra? Oração. A nossa regra é outra. Nós não vamos lutar com o mundo, com as armas do mundo. A nossa arma é outra, porque somos cristãos. Hoje uma mãe me perguntava angustiada: como é que eu vou falar com a minha filha de 12 anos que ela não vai beijar a boca agora? Explica para ela: porque somos cristãos. Esse é o nosso argumento. Porque somos cristãos. Você não é do mundo, porque somos cristãos. Não é agora que você vai começar. Ou nós nos assumimos, ou nos posicionamos, ou vamos ficar igual a qualquer pagão. Nós temos que fazer diferença. Muito bem. Aí Golias desistiu e falou com Davi, desistiu de colocar tanta armadura e falou: eu vou então do jeito que eu posso ir. Com o que ele foi? Ele falou: vocês podem vir com tudo, e eu irei com o que ele foi? E eu irei com o nome do Senhor. Ah, que poder é esse? O dia que a gente acreditar, nós vamos ter medo de quê? De nada. Nada poderá ameaçar seu coração, nada poderá deixar seu coração as pernas bambas, porque você sabe na mão de quem você está. O único que sabe quantos fios de cabelo na cabeça nós temos, o único que sabe tudo que te angustia hoje, o único que sabe por que você está angustiado, aflito, nervoso, ou alegre, ou preocupado, o único que sabe, e o único que tem a solução. Isso é espetacular. E eu não sei se vocês leram alguma coisa de um cardeal que vai ser santo. O processo de beatificação dele já está em andamento há alguns anos. Eu já falei dele aqui algumas vezes. Ele se chama François Xavier. Alguém já leu? Tem um dos livros dele que eu sugeria que vocês lessem, porque ele é fininho, fininho, não sei se custa R$10. Tudo de Deus é bom e barato. Chama 5 pães e 2 peixes. Ele era arcebispo em Xangai, e era um arcebispo espetacular. Quando o comunismo chegou lá, além de fechar as igrejas, pôr fogo em tudo, ele foi preso. E ele foi preso, não sei se 9 ou 11 anos. Inicialmente, ele teve várias fases, mas inicialmente não tinha janela na cela, no local onde ele estava. Muito bem. E ele passou por várias fases. Internou algumas vezes, morto, né? E ele conta, esse livro é interessantíssimo, porque ele fala que todos nós temos 5 pães e 2 peixes. E ele vai explicar. O livro é fininho, mas cada frase é um soco no seu estômago, porque ele é espetacular. E ele fala: você crê em Deus por Deus, ou porque você quer as obras de Deus? É as obras ou é por causa dele? É espetacular. Então vale a pena ler. Ele foi libertado, e tudo dele era com Nossa Senhora. Ele foi libertado num dos dias de Nossa Senhora,
e trabalhou depois com João Paulo II, que o cara era um fenômeno, era amigo pessoal de Bento XVI, e quando ele morreu de câncer, Bento XVI começou o processo de beatificação dele. O dia que vocês lerem, pelo menos esse livrinho dele, vocês vão entender. Ele celebrava na palma da mão, dentro da cela, né? Então vocês vou deixar só água na boca para vocês poderem entender quem foi François Xavier. E esse homem um dia estava arrumando 5 pães e 2 peixes. Nas Paulinas eu tenho certeza que tem. Um dia ele arrumando a cama na cela, Deus escutou Jesus falando com ele assim: François, você é muito rico. Imagina, tinha nada, tinha uma cama para dormir, e que não era dele. Sou, Senhor, muito rico, tinha nada, né? Levaram tudo, tinha nem Bíblia mais. Mas se o Senhor está falando, eu sou. Ser rico, François, você tem o meu amor. Porque se a gente tem o amor de Deus, se a gente tem Deus, a gente tem tudo. Nos falta essa consciência. Então, numa das fases dele, que ele estava preso ainda, o guarda que foi tomar conta dele era católico, ele preso. E esse guarda ficou amigo dele demais, né? Ele foi conquistando, ele era uma coisa encantadora, e ele foi conquistando. E esse guarda, por fim, facilitava para os seminaristas entrar na cela dele para ter aula. Ele dava aula escondido, 11h30 da noite. Ele ordenou vários padres, 11h30 da noite, terminava a ordenação à 1 da manhã. Diz ele que foram as ordenações mais longas. Imagina, os padres foram ordenados dentro de uma cela. Espetacular. Esse homem saía com ele para levá-lo para dar unção aos pobres, aos doentes, batizar, tudo escondido. Saiu os 2 de madrugada porque ele estava preso. Como é que Deus cuida? Ele fala, o inimaginável. Deus colocou para cuidar de mim alguém que era católico. Tudo escondido, claro. Quando o comunismo era tudo escondido. E que esse homem tinha que fazer relatório. E por fim, esse guarda falou, vou fazer mais relatório do senhor, não. E falou, meu filho, senta aqui, se o senhor não fizer relatório, eles vão trocar você. E se colocar outro, como é que eu vou continuar a minha evangelização? Então eu vou fazer uma coisa. Ele falou, mas eu não sei o que eu escrevo do senhor. Então fica atento, eu faço o relatório. François fazia, eu faço o relatório. Você copia e assina, para que você continue comigo. E foi assim, até ele poder ser liberto. Então, porque Deus tem situações e faz coisas que ninguém pode imaginar que Ele faz. Por que Ele faz? Por amor. Então, o que nos falta? Diante desses pequenos exemplos que eu disse para vocês, o que te falta? Confiança. Por que você não confia em Deus? Porque você não o conhece. Por que você não o conhece? Porque sua vida de oração é sofrível. Porque você não tem vida de adoração eucarística, eu estou mentindo. Você não lê a palavra, você não tem Eucaristia diária. Então, como é que eu vou confiar num estranho? Não vou. Compreende o impasse que a gente fica? Então, enquanto a gente for cristão de domingo, eu sempre gosto de rezar a Ave Maria. Na verdade, eu gostaria sempre de ter o tempo de rezar o rosário antes de estar aqui, né? Para começar a falar, né? E tem histórias belíssimas sobre isso, né? E São Domingos foi um grande pregador, né? Um grande pregador. E ele rezava o rosário antes de começar a falar. Vocês imaginam, um dia ele estava em Paris, e lá na Notre Dame, catedral, ele lá dentro rezando o rosário, a igreja lotada, e só tinha os grandes catedráticos no dia, só o povo das universidades estava lá. São Domingos preparou um trecho, ele prepara uma pregação, né? Porque aqui a gente faz uma meditação, é completamente diferente, né? Então preparou aquela pregação, estava lá rezando o rosário, quando Nossa Senhora entrou onde ele estava. Pode imaginar? Era para acabar de ficar morto, né? Antes de lá falar. Nossa Senhora falou com ele assim, Domingos, deixa eu ver o que você preparou. Não morreram, não? Aí ele mostrou, ela olhou, falou com ele, muito bem, Domingos, está muito bom o que você preparou. Mas na verdade eu quero que você fale isso aqui para eles. Era sobre o rosário.
quase morreu, que falou: como que eu vou falar diante desse povo, né, da universidade, só os grandes da universidade, falar com eles sobre o rosário, e nada disso aqui, é isso aqui, viu, Domingos, que você vai pregar para eles, é o rosário hoje, porque é espetacular, porque a gente não conhece o poder do rosário, né, a gente desconhece, né, e Jesus fala que depois da Santa Missa, a oração que mais agrada o céu é o terço, é o rosário. Não é dele que eu vou falar hoje não, mas é porque eu lembrei que eu estava rezando a Ave Maria. É porque ele fala que a hora que a gente está rezando, as graças são derramadas. E que qualquer coisa se consegue através do terço. Não há nada que não se consiga através do terço. Então a gente precisa pensar nisso, porque quem disse isso foi ele, não sou eu não, foi ele que falou. Rezem, então o pessoal me fala assim: filho, me dá uma oração forte, fala, reza o terço. Ah, mas o terço... Existe uma resistência imensa com o terço mariano, que é exatamente porque ele vai despender graças demais. Então é isso, então por isso que eu gosto de rezar, porque ela é a nossa intercessora, né? Ela vai ficar aqui intercedendo por mim e por vocês, né? Então, porque a gente precisa de chamar a mãe para estar conosco, né? Quando vai falar do filho dela. Para quem está com a Bíblia, vocês estão aprendendo, né? Abre Mateus capítulo 17. Eu vou te fazer todo mundo trazer a Bíblia de novo, né? Porque a gente precisa aprender a manusear a palavra de Deus. Nós estamos na geração do celular, nós estamos lendo muito pouco. Nós estamos lendo livro muito pouco. E a nossa mente precisa de livro. Essas coisinhas curtinhas de TikTok, vai não. Temos que ler. Hoje uma das coisas que está acontecendo com as crianças é que elas estão viciadas em TikTok, elas não conseguem ler o enunciado da questão da prova toda. Ela lê pela metade e marca errado que ela acabou de ler. Estão viciadas em coisas rápidas. Hoje está um problema muito grave. Mas não é esse o assunto. Acharam? Está no amém da misericórdia. Acharam? Já? Então, Mateus capítulo 17, versículo 1. A transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e João, e seu irmão João, e os levou para um lugar à parte, sob uma alta montanha. E ali foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se alvas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, levantarei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda falava quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra, e uma voz que saía da nuvem disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouviu. Os discípulos, ouvindo a voz, muito assustados, caíram com o rosto no chão. Jesus chegou perto deles e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E, erguendo os olhos, não viram ninguém. Jesus estava sozinho. Palavra da salvação. O contexto da transfiguração, Jesus estava no caminho para o Calvário. E Jesus chamou 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Pedro, uns dias antes dessa cena, tinha feito uma das declarações mais lindas para Jesus, tinha falado com ele: nós cremos que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas logo depois que ele falou com Jesus assim. Jesus começa a contar que ele vai para Jerusalém, ele vai ser rejeitado, ele vai sofrer muito e vai morrer. Pedro falou: não, você imagina, isso vai acontecer isso com o Senhor? Porque ele tinha medo não só por Jesus, mas por ele. Porque o seguimento de Jesus não é brinquedo. Falou: o quê? Se vai acontecer isso com ele, vai acontecer conosco. Imagina, vamos ficar aqui tudo bem, todo mundo tranquilo. Fica pensando nessas coisas, né? E Tiago e João tinham brigado pelos primeiros lugares. Então vocês imaginam que a turma estava caminhando com Jesus igual a gente, e estava completamente equivocado sobre ele e sobre o que era caminhar com Jesus, né? Completamente equivocado. Mas vocês vão ver que é tão interessante que os mesmos que Jesus pega para levar na montanha da transfiguração é o mesmo que ele leva para a desfiguração. São os mesmos 3. Por quê? Na nossa vida, os seus amigos
que te sustentam na alegria deveria ser o mesmo que te sustenta no sofrimento. Às vezes não é, né? Às vezes é só sofrer, a turma vaza, ninguém nem pergunta se você está bem ou não. Dá uma queixadinha para você ver, fica encontra com alguém e pergunta, tudo bem? Você fala, não está muito bem. Ela fala, então depois eu converso com você, Deus vai te ajudar, porque eu estou com pressa agora. Isso é porque somos cristãos, né? Então, isso aqui é tão sério tudo isso, né? É tão sério. Mas Deus tinha que arrancar do coração desses homens o escândalo que seria a cruz. Eles tinham que estar fortalecidos. Bem, é tão interessante isso aqui, porque essa frase que o Deus Pai fala, este é meu filho amado, em quem me compraz, ele fala 2 vezes. Qual que é antes que ele fala essa? O batismo. Então, Deus Pai, na hora que Jesus é batizado por João, que ele sai da água, fala, este é meu filho amado. A diferença é que aqui ele fala, ouvi-o, escutai-o. O que Jesus está falando nessa hora? Nada. Então por que Deus Pai mandou a gente ouvir? Jesus está falando. É porque na verdade escutar tem uma outra tradução bíblica, né? Quer dizer, acolha Jesus, acolha esse mistério daquilo que Ele é. Escutar na Bíblia está relacionado com obedecer. Está lá em Deuteronômio 5, ouve Israel, o Senhor é o único Deus, ok? Então a fé vem pela escuta. O que tem a ver falar dessa transfiguração 2000 anos depois hoje, na vida de vocês? Vocês entenderam na missa qual era o sentido de vocês ouvirem esse trecho de novo hoje? Não? De verdade, a gente está aqui entre irmão, né? Entrou, escutou e ficou por isso mesmo? Pensou nisso nessa semana? Claro que não, né? Tanto de coisa para pensar, né? Tanto de problema. De verdade, alguém lembrou disso? Não. Então, isso a gente precisa ser honesto com a gente mesmo, não é? Por que é tão difícil ouvir isso? Nesse momento da transfiguração, Jesus permitiu aos discípulos descobrir quem Ele era. De verdade, Ele se transfigura, Ele se transforma e revela que Ele é Deus. Ele é pura luz. Se vocês olharem no Antigo Testamento, no Salmo 103, acho que é no versículo 2, fala que Deus, a luz é como um manto que reveste. Se vocês olharem Abacuque, também fala de Deus como luz. Então o Antigo Testamento, todo mundo já conhecia essa história de Deus como luz. Aí vem Jesus e fica na luz. Então Ele é o Filho de Deus, Ele se revela. E nós, pelo fato de Jesus nos termos feito filho, nós somos filhos adotivos de Deus, nós também temos um mistério em nós. Por causa do batismo nós nos tornamos filhos de Deus, e por isso nós temos também essa consciência dessa filiação, consciência que somos amados, e por isso não somos só isso que a gente acha que é, mas nós somos um mistério a mais. Mas como que é difícil para nós entendermos que essa frase que Deus Pai fala para Jesus, este é meu filho amado, essa frase é para cada um de nós. Cada um de nós é um filho amado. Que é porque hoje nós somos muito barro e pouco espírito. Um dia nós vamos ser muito espírito e pouco barro. O problema é que nós somos muito pesados, né? Nós ainda não trabalhamos, a semana passada eu falei isso com vocês, a nossa consciência de que somos filhos de Deus, e por isso eu não sou resumida a isso. É tão interessante, eu já falei isso com vocês mais de uma vez, mas quando eu pergunto para um de vocês, quem é você? O que a gente responde? Em geral a gente responde a profissão que a gente exerce, mas não é isso que a gente perguntou. Quem é você? Eu não posso responder só que eu sou uma pediatra. Eu tenho que responder, eu sou um filho amado de Deus, eu sou um sonho sonhado dele, só por isso existo. Então por que quando Deus Pai fala, escutai-o, escutar não é uma brincadeira, porque escutar não é ouvir. Eu posso ouvir e não escutar. Todos nós ouvimos essa passagem domingo. Quantos de nós escutamos essa passagem? O que isso quer dizer?
Escutar escutar exige de mim uma atitude que eu não escuto, não é com o ouvido, mas eu tenho que estar atento a essa palavra que vai me transformar, que vai me orientar na vida, me colocar na consciência de um olhar que me conduz. Compreendem? Se essa palavra não chegou no meu coração, se essa palavra escuta não chegou em mim, e que eu tenho que pegar a palavra de Deus e escutar, então eu tenho que pegar a palavra de Deus e colocar a minha vida diante disso, e falar, o que ser filho de Deus transformou a minha atitude? A consciência de que eu sou um filho amado, que eu venho do amor e que volto para o amor, isso mudou em que a minha atitude com o meu irmão? Se eu não for transformada, eu estou sendo, está valendo o que a caminhada? Eu vou deixar para me transformar quando? Se a palavra de Deus não consegue mover em mim, se esse escutar não me coloca diante de Deus vivo, essa palavra perde o sentido, ela fica lá no passado. Aí essa palavra não me muda, não me transforma, eu não me transfiguro. Aí adiantou o que escutar isso? Nada, eu ouvi, mas eu não escutei. Escutar exige de mim hospitalidade, porque eu tenho que pegar essa palavra, colocá-la dentro de mim e falar, Espírito Santo, me transforma nessa palavra. Eu tenho que ter coragem de olhar a minha vida diante disso e falar, se eu for chamada diante dele hoje, eu já mudei o que na consciência de ser filho? Nada. Eu realmente estou investindo na minha vida espiritual, na consciência que eu tenho um pai que me ama, e que para me mostrar o amor do meu pai, além de amá-lo, eu tenho que amar o outro que está perto de mim, porque nós somos irmãos. Eu não rezo Pai meu, eu rezo Pai nosso. Compreendem? E nós, para sermos cristãos hoje, temos que ter atitude de coerência. Eu não posso ser cristão fragmentado, que venho à missa, aqui rezo, e ali fora eu já me comporto como um pagão. Falei semana passada, nós estamos vivendo como pagão batizado. É dura essa frase, mas é assim. Qual é a diferença que eu estou fazendo na vida do meu irmão, dos colegas de trabalho, dentro da minha família? Porque ter fé em Deus é muito mais do que eu ter conhecimento, de eu achar que eu sei tudo de Jesus, ou que eu não, já ouvi falar essas histórias todas, Filó, sei tudo de cor. Mas o que isso impacta na sua vida? Além de eu estar diante dele vivo, eu tenho que estar nele e com ele. É preciso que a gente pare e pense, tudo na minha vida tem Deus como princípio? Sim ou não? Senão eu digo para vocês que é tempo perdido. E tudo que vocês fizeram hoje sem amor foi tempo perdido. Compreendem? O que te mantém? Então, essa consciência de que eu sou filho de Deus, isso tem que me motivar a caminhar. Se eu sou um filho amado, eu tenho que estar transformando. Mas isso exige de nós, além da hospitalidade, exige de nós um permanecer em Deus. Exige de nós que a gente tem que sempre estar ali. Exige de mim todo dia sacrifício? Exige. Eu preciso escutar isso todos os dias? Preciso. Eu tenho que dizer ao Senhor que eu pertenço a Ele todos os dias? Sim ou não? E vocês renovam isso? Porque para Deus só existe hoje, o presente. O passado está na misericórdia e o futuro está na providência. Eu só tenho agora. Para amar e servir a Jesus, só tenho agora, eu não tenho depois de amanhã. Então é agora que a vida me exige a minha atitude cristã. É agora. Quando Pedro viu aquele povo lá, aquela belezura, Deus falou, ele falou, vamos ficar aqui em cima mesmo, Jesus, bobagem lá embaixo. Por que nós vamos descer e comprometer com o outro? Lidar com o sofrimento do outro, lidar com o irmão miserável, lidar com aquele que está com fome, lidar com aquele que é difícil. É duro, não é fácil não. Então eu acho, às vezes eu não tenho o conhecimento ainda, eu tenho um amontoado de informação, mas eu não tenho a vivência da fé. E a nossa diferença é viver na fé todos os dias. Porque Jesus falou que viver com Ele vai nos limitar sem sofrimento. Falou?
Vocês rezam que nada de ruim vai acontecer com vocês. Está escrito isso em algum lugar? Não está. Ó, que vocês tiverem dúvida, vocês vão em Lucas. Lucas 7, se não me engano. Lucas, eu acho que eu não vou lembrar aqui exatamente quando, ele diz que aquele que escuta a palavra dele e a põe em prática, que a gente tem que escutar e viver, é como o homem que construiu a casa na terra, na rocha. Aí vem a tempestade, vem o que vier e a casa permanece. E aquele que constrói sobre a areia, no primeiro problema que tem, ele diz, cai. O que te mantém de pé? Na vida nós temos que ter uma âncora. Você tem que ter um eixo firme. Porque a hora que as notícias ruins chegarem, nós permanecemos de pé. Uma vez perguntaram para um prior, né, que é de uma comunidade monástica, que era um monge muito jovem, e disse para ele: mas por enquanto vocês estão nessa comunidade com fervor muito grande, né, na aleluia, mas você sabe que o sofrimento vai chegar. Sim, ele falou, sim, eu não tenho dúvida. Mas então como é que vocês, o que vocês acham? Ele falou, eu só espero que quando o sofrimento chegar, ele nos encontre na escuta do Evangelho. Prestou atenção na diferença? Então a nossa vida, ela tem que estar sedimentada na palavra. Aquilo que disse Pedro na leitura de domingo. Nós vimos ele sendo transfigurado. Nós sabemos que ele é o Filho de Deus e nós não estamos atrás de fábula. Não é uma mentira isso. Isso é a decisão da nossa vida. É sério demais. Que nós fomos criados por Deus, convocados a uma vida que não vai acabar. Somos eternos. Com que consciência você caminhou hoje? O dia que a gente tem consciência que a gente caminha, cada dia que falta, menos um, fica tudo tão relativo, que a gente já não briga por um tanto de coisa. Filó, mas aquela pessoa me irritou. Bobagem, ficar com raiva. Diante de Deus nós vamos ter morrer de vergonha disso. Que é um nada. Nós temos que estar aqui pensando em coisas maiores. Pensa sempre assim: Jesus, como é que o senhor faria no meu lugar agora? Brigando por herança, tantas famílias destruídas quando morre alguém, destruídas. Quando vai fazer os inventários, quer matar uns aos outros, acabar de matança. Para quê mesmo? Vai levar o quê? Nada. E qual o investimento que está sendo feito na alma? Se nós somos filhos do Pai, que é amor e bondade, os nossos atos já são transformados nisso? As pessoas já conseguem olhar para nós e falar, está a cara do Pai. Não? Já conseguimos levar o amor na vida do irmão, a bondade, ajudar o outro na caminhada, a perceber a dor do outro, a acolher o outro. Então exige de nós muita disciplina, essa consciência que eu também vou ser transfigurada, eu tenho que ser transformada. E o que te transforma? Qual que é o princípio disso? É a consciência que a gente é filho de Deus. Qualquer filho não, amado. Essa é a diferença. Então você passa pelo problema? Passo, sozinho? Não. Tanto que Jesus fala com eles, eles caem no chão, Jesus fala, levantai, não tenhais medo. Não tenham temor, temor e respeito a Deus, mas não tenham medo de caminhar. Então o maior investimento que nós podemos fazer a cada dia é trabalhar a cada dia um pouco mais aquilo que somos. Quem eu sou? Para que a nossa vida seja muito mais transformada do que desfigurada, porque o pecado nos desfigura. Por que Nossa Senhora é tão linda? Porque nela só tem amor, não tem pecado. Observe a sua expressão no espelho quando você está irado, e olha a sua expressão quando você ama. É completamente diferente. Então a gente precisa começar a pensar: se eu sou filha de Deus, eu preciso viver como filha dele, filho dele, andar com a confiança de filho, ser transformado, não ter medo, tudo confiar ao Pai. Então, mas para ser transformado é igual a pipoca. Como é que ela vira pipoca? O milho vira pipoca no fogo. Como é que eu sou transformado? Pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai chegar aqui e vai te invadir? Não, você tem que pedir. E é através do coração imaculado de Maria, e várias vezes ao dia, vem até mim, Espírito Santo de Deus, e me transforma.
Transforma o meu coração, transforma o meu olhar, transforma a minha consciência que eu sou filha e me ajuda a caminhar como filho de Deus. Eu quero viver de forma que eu possa dar testemunho de Deus vivo. Sem isso não vale. Nós não podemos ser cristão destruído. Nós estamos ficando cada vez um número menor. Dar testemunho de Deus hoje não está brincadeira. Não está. Assumir que cremos em Jesus hoje e assumir isso não está fácil. Mas se a gente não tiver isso primeiro dentro de nós, essa certeza que a gente é filho dele e essa alegria de ter essa pertença a Deus, o que nós vamos levar para o irmão? Nada. Compreendem? Então eu preciso, por isso que eu preciso escutar. Mas para escutar a Deus eu preciso de silêncio. Observem um santo. As pessoas muito santas, elas são mais caladas, fazem menos barulho, não precisa chegar mostrando que chegou, não tem interesse nem de ser vista. Observa a gente que chega fazendo muita confusão, muito escândalo, muito barulho. Observa caminhão vazio, como é que anda, batendo, faz barulho. Quanto mais você está cheio de Deus, mais silêncio. Observe isso, faz parte da vida. Então quando eu estou cheia, que eu tenho consciência dessa presença, o que eu busco fora? Nada. Preciso ser visto por quem? Por ninguém, só por Ele. Muda tudo na vida, não preciso aparecer para ninguém. Eu já estou com aquele que me olha, que cuida, que sabe, aquele que já me revelou a minha identidade. Eu que ainda não tomei consciência daquilo que sou, para poder viver naquilo que de verdade eu sou. Gente, quando você toma consciência de que você é filho do Altíssimo, quantas coisas você não aceita mais na sua vida? Milhares. Milhares, eu digo para vocês. Quanto mais vocês caminharem para o centro que é Deus, mais sozinhos vocês estarão, porque o mundo gosta da confusão e da periferia. Quanto mais vocês caminharem para lá, mais som, mas ricamente acompanhado da presença dele. Então não tenhais medo. Tome consciência dessa coisa espetacular que Deus fez para cada um de nós, é ser filho. E não ter desistido de nós, quando eu penso que Jesus permaneceu aqui conosco, na Eucaristia que vocês acabaram de receber, na palavra que sustenta, nessa palavra que hoje, quando ele falou com Pedro, né? Pedro falou: é o Senhor mesmo, então me manda andar na água. Fico imaginando Pedro que pescou tanto, andou tanto em alto mar, e Jesus manda ele andar em cima daquela água. Uma coisa surreal. Quando ele ficou com medo, Jesus fala: homem de pouca fé, uma coisa para nós hoje. Como que a gente tem medo, como que a gente acredita, mas desconfiando, como que eu não acredito nesse amor incondicional de Deus? Por isso a gente vive deprimido, vive triste, vive cabrunhado, vive com medo de tudo, fala: mas será que vai dar certo? Meu Deus, mas será? Que luta. Senta ali, conversa com quem pode, como filho, chega lá e fala: que eu vim trazer um negócio para o senhor, entrega, fala: estou esperando a sua orientação, ele vai conduzir. Simples, a vida fica tão mais leve, tão mais simples. Tira os remédios de levantar, os remédios para ficar de pé, os remédios para dormir, o que é isso? Para. Olha a nossa cura, Ele é a cura. Ele que nos põe de pé, Ele que nos dá o ânimo, Ele que fala: coragem, tem algo tão lindo para vocês. Senhor, eu estou sofrendo, tem dor, mas eu posso curar, eu posso aliviar, eu posso te dar um outro sentido, porque a morte não vai ter a última palavra. O sofrimento não, ele pode nos transformar se a gente permitir, porque eu consigo olhar para o outro melhor. O médico ferido é o médico que melhor cura, que é capaz de dar compaixão, é capaz de se olhar no outro e se ver. Hoje é tão interessante que o mundo está nos tirando a empatia. O TikTok, eu estou implicada com ele, né? Mas é porque ele é complicado. Ele é tão ardiloso que o objetivo dele é destruir. É para que você não pense, vai fazer uma geração de zumbi. Não pense, apenas consuma. Todo mundo que não pensa é fácil de ser domado, domesticado. Só compra. A coisa não está boa não, estou falando sério com vocês. Do ponto de vista psiquiátrico é aterrorizador. Não é brincadeira. Quem tem filho tem que começar a negociar a desinstalação disso.
Eu fiz um podcast agora com o Belisário, que é um grande psiquiatra, que ele está apavorado. Não é brincadeira. Uma das doenças mais graves da psiquiatria, que ficava guardada nos livros, hoje ela já se manifesta, que é a dissociação do mundo real com o virtual. De repente alguém olha para você e fala: você não é minha mãe, sabia? Você é uma impostora que foi colocada aqui. Pode imaginar a consequência disso? Eu mato. Você não é minha mãe, não é meu pai. E ele é sutil, né? Destrói devagar. Não é uma brincadeira. Os meninos estão adoecendo, nem sabem mais por quê. Não consegue sentir. Hoje faz parte da anamnese, a gente vê quantas horas de tela. Outro dia uma menina passando muito mal no meu consultório, que ela não sabia explicar o que era. Ela tinha 9 horas e 28 minutos de TikTok. O dia só tem 24. Nem ela viu, nem ninguém viu. 9 horas e 28 minutos. Então nós estamos com uma geração doente. E no meio disso eu falo com vocês: somos filhos de Deus. Nós não precisamos disso para a gente ser feliz. Nossa felicidade não está aí. Porque o TikTok está gerando nos meninos um tédio, porque eles não têm mais prazer na relação uns com os outros, sentar e conversar e bater um papo. O prazer é rápido e fugaz, rápido e fugaz, rápido e fugaz, então as relações serão nenhuma líquidas. Essa é a construção que está sendo colocada nos adolescentes e em muitos adultos viciados. É seríssimo. Aí nesse momento eu chego para vocês e falo: você é um filho amado, imagina quem é que está interessado em ouvir isso. Então é por isso que é preciso que a gente seja tão transformado que as nossas atitudes revelem a presença de um Deus vivo e carregar em nós a alegria de pertencer a Deus e saber que não vivemos no acaso, que existe algo antes do nosso nascimento e depois da morte, que a vida não encerra no nada. Mas para isso, esse tem que ser construído primeiro dentro de cada um de nós e saber essa alegria de pertencer a Deus. Então isso aqui tem que nos incomodar. Tem que pedir a Jesus a graça de escuta, pedir a Ele a graça do silêncio, porque Deus não vai falar no barulho. Parar muitas vezes, ficar sentado horas ali diante dele. Horas. Um dia eu fiquei sentada diante dele 3 horas. Assentada, fica lá diante dele. Eu estou te olhando, só me olhando, até nós chegarmos a uma conclusão. Meu marido falou: 6 horas da tarde para continuar aí. Eu falei: já estou aqui desde as 3. É ali que resolve. É ali, é com Ele que resolve. Fala: Jesus, é aqui, me dá a graça de me silenciar, porque fechar a boca não é difícil, não. Difícil é silenciar e domar tantas feras que habitam em nós, até a gente domar todas, para permitir que Deus fale, até a gente conseguir entender como é que Deus fala, porque Ele vai falar como eu estou falando com vocês, até entender e até ouvir. Por isso é um exercício de resistência. A escuta. Escuta é um exercício de resistência. Nem é sentar lá e falar: já está bom. Não. Às vezes gasta 3 horas, 4 horas. É preciso fazer com que isso seja uma rotina para nós. De verdade, seja um momento de um encontro. Escutar. Isso é uma das coisas mais preciosas da nossa vida. Poder ouvir. E que Deus nos conceda essa graça de não só ouvir, mas escutar no mais profundo de nós, para que essa palavra nos transforme, nos oriente, nos confirme a direção e que a gente tenha a mesma certeza de Pedro. Eu não creio nem em fábula. A história de Jesus não é a história da carochinha, é real, é a nossa vida, é a nossa história, é de uma beleza louca. Eles foram testemunhas oculares e é essa fé. A nossa fé é apostólica, que cremos nesses homens que tiveram a graça de estar diante dele. Então que Nossa Senhora, que foi aquela mulher que teve que escutar o mistério, né, gente? O mistério. Quando ela ficou 9 meses com Deus dentro dela. Isso é uma loucura isso. Quando o anjo dá o anúncio e ela acolhe esse mistério. Imagina quanta coisa ela teve que ouvir e meditar. Que ela interceda por nós na nossa miséria. E nos conceda de Deus as graças que a gente precisa na nossa caminhada espiritual. Porque nós queremos ser transfigurados, nós queremos ser transformados pela graça de Deus, nós queremos aprender a ouvir, a meditar a palavra que vai ruminando em nós até gerar vida e transformação de vida. Ela foi completamente transformada, que ela peça ao Senhor por nós, para que a gente também na nossa vida espiritual não seja só ouvir a missa,
não seja só vir ao grupo de oração, não seja só fazer uma novena, mas ser transfigurados pela palavra. E que nessa noite a gente tome posse disso. Eu sou filha, eu sou um filho amado, e por isso eu tenho que ser transformado, porque Ele espera de mim uma atitude de bondade, de amor, que esse mundo aguarda. Muitas pessoas irão chegar até Ele por causa da sua atitude, não pela sua palavra, mas pelo seu ato, pelo seu olhar, pela sua acolhida de amor, que era o mesmo que Ele faria, porque nós somos irmãos. E às vezes o outro ainda não teve a oportunidade de sentir um amor de Deus dessa forma. Se você já sente esse amor, que você seja capaz de abraçar o outro que ainda não sente, e falar com ele: coragem, de pé, você também é um filho ou uma filha amada. Você irá compreender isso enquanto a gente caminha junto. Que Deus nessa noite, derrame sobre nós as bênçãos que a gente mais necessita para a nossa caminhada espiritual, sobre a intercessão tão poderosa de Nossa Senhora, que ela interceda por nós junto a Deus, para que cada um de nós nessa noite possa ser transfigurados pela palavra.